fechar o terceiro bloco. Acho que nós estamos ganhando muito com esse evento, nós da Embrapa, porque temos a oportunidade de estreitar relacionamento com vocês, da área de comunicação, e eu queria muito agradecer aí a maneira como o Altair vem conduzindo, e hoje nós vamos ter dois colegas muito reconhecidos no meio acadêmico, com muita experiência, e vamos falar sobre a parte de alimentação, de nutrição, eu diria de alimentação. A gente não sei se um deles vai participar, vai falar muito de nutrição, mas a ideia aqui é falar do que os animais comem. E como a gente tem visto que nos últimos dias a gente está indo até 9 horas, está ficando muito longo, a gente resolveu hoje trabalhar com dois colegas, e para permitir uma interação maior e ver se a gente consegue ficar naquela previsão de sair 8h40, embora não seja um compromisso tão assim intenso nosso, mas vamos ver se a gente respeita esse horário. Então, nós estamos aqui com o Dr. Antônio Wander, ele é especialista na parte de... na verdade, é autor de um dos capins que nós temos, ele trabalha na equipe de melhoramento genético vegetal, e muitos conhecem aqui o Capiaçu e o Curumim, ele participa dessa equipe há muitos anos, e temos o colega Mirton Morentes, que também trabalha essa parte de alimentação, tem uma experiência bastante intensa, e aí eu passo a palavra, então, para o Altair, para que ele possa fazer a condução dos trabalhos. Legal, pessoal, resistindo aí, muito bom. Terceira semana. Tinha algum receio aí de que o pessoal desandasse, né, Paulo? Mas muito pelo contrário, o pessoal resiliente aqui, porque vamos combinar, né, que conhecimentos fantásticos nós estamos adquirindo aqui. Eu lamento que ele não está aqui. Mas, enfim, vamos aproveitar. Estamos aqui, vamos aproveitar, e tem dois feras hoje. Quem vai primeiro, o Mirton ou o Antônio? Sou eu. Opa, Antônio, à vontade aí. Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação poder conversar com vocês sobre forrageiras, e principalmente nós vamos focar mais nas forrageiras tropicais, né? Que a gente tem um pouco mais de experiência. E como a gente não sabia qual a expectativa que estava colocando no grupo, né, ou no curso, a gente resolveu fazer um breve histórico, né, sobre as forrageiras que são o alimento que sustenta as 220 milhões de cabeças de bovinos aqui no Brasil. Como é que começou essa história, o que sustentou esse sucesso, né, e quais seriam as ameaças que esse sistema de alimentação tem enfrentado atualmente e no futuro. Então, a gente vai tentar fazer assim, uma coisa breve, não vou tentar aprofundar, mas trazer esse histórico para que as pessoas possam compreender como que o Brasil chegou a essa condição de ter um rebanho, um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Eu vou projetar a apresentação. Muito bem. Nós vamos, então, fazer um breve histórico de como as forrageiras tropicais promoveram o sucesso da pecuária brasileira, né? Logo após a descoberta do Brasil, e poucos anos depois, foram introduzidos no país as primeiras cabeças, né, de bovinos. Isso que os portugueses já estavam acostumados a utilizar o leite e a carne bovina, bem como muitos animais vieram para ajudar numa moenda da cana, né? Então, isso aí foi um mote de trazer esses animais. Quando esses animais chegaram no Brasil,
os portugueses trouxeram junto com eles algumas sementes das forrageiras que eram utilizadas na Europa, né? Enquanto elas não cresciam, eles tentaram que os animais consumissem as gramíneas que existiam nas áreas abertas aqui no Brasil. Então, essa história começou então em 1532, quando foram introduzidos as primeiras 32 cabeças de bovinos em São Vicente, no litoral de São Paulo, né? A pecuária começou a dar resultados e em 1813 o Brasil fez a primeira introdução de animais zebuínos trazidos da Índia, visto que eram animais mais adaptados às condições tropicais, visto que os animais europeus apresentavam alguns problemas de adaptação, né? E cada vez mais o Brasil, a pecuária começava a entrar mais para o interior do país e sempre um clima muito tropical e agreste para esses animais. Em 1920, o rebanho já chegou a 34 milhões de cabeças, né? E em 1970, houve um fenômeno que foi a expansão da pecuária para o centro-oeste e o norte do Brasil, que foi um trabalho governamental do ponto de vista, primeiro, de promover a interiorização do desenvolvimento e das atividades econômicas, bem como de ocupar os espaços no país, né? E isso aí foi um grande sucesso, e a pecuária foi escolhida porque é a única atividade que até então poderia adaptar as condições do cerrado, uma vez que nós não tínhamos tecnologia para a agricultura. Então, o cultivo de cereais no cerrado ainda não era uma realidade. Então, a pecuária serviu como a primeira atividade econômica para o desenvolvimento da região. Em 2020, o Brasil alcança 222 milhões de cabeças bovinos, com produção de 35 bilhões de litros, é o quinto maior produtor do ranking mundial, e 10,2 milhões de toneladas, sendo a segunda posição no ranking mundial e o principal exportador de carne. Como é que essa história se processou? Animal precisa de comer, né? Então, quando esses animais chegaram no Brasil, e tentou-se utilizar as forrageiras nativas, as gramíneas nativas, não eram forrageiras, porque o conceito de forrageira é diferente de gramínea, né? Porque para ser forrageira, a planta tem que ter qualidade, tem que ter palatabilidade e, principalmente, tem que suportar o pisoteio e o pastejo. E nem toda gramínea suporta isso, porque não desenvolveu. Porque as gramíneas que tinham no Brasil apresentavam baixa produtividade e má qualidade. E, basicamente, eram rejeitadas e não permitiam uma intensificação ou aumento da produção, porque era muito restrita essas forrageiras, essas gramíneas, né? Que eram usadas como forrageiras, embora elas não tivessem essas características. Entre 1530 e 1850, que foi o período da escravidão, houve um processo de introdução não planejada de forrageiras africanas, né, que vieram principalmente como cama de escravo, consequentemente trazendo sementes, né, e essas sementes acabaram germinando, né, nos locais de onde chegavam esses navios e trouxeram sementes principalmente de colonião, capim-jaraguá, capim-gordura. E essas forrageiras mostraram uma excelente adaptação e elas sustentaram a primeira fase do desenvolvimento da pecuária em todo o país. Já em 1960, o Brasil, quando eu falei que estava promovendo uma ocupação econômica do cerrado, então, que promover o desenvolvimento da pecuária, então, precisavam de forrageiras que fossem adaptadas àquelas condições de solos de baixa fertilidade e alumínio tóxico, né? E que a maioria das forrageiras conhecidas não se adaptavam a essas condições. Então, se introduziu a Braquiária decumbens ao cultivar basilisco, que veio da Austrália. E esse material mostrou uma excelente adaptação e foi rapidamente disseminado por toda a região centro-oeste, né? Então, em 1970, houve uma expansão da pecuária para a região centro-oeste e indo até as margens da Amazônia, né? Como o cultivo de um único material numa área muito grande, né,
esse material se mostrou suscetível a cigarrinho das pastagens. Então, em 1980, houve um ataque severo de cigarrinho das pastagens sobre a Brachiaria decumbens, colocando em risco todo um sistema de alimentação do rebanho nacional. Isso aí, a Embrapa estava começando, né? E foi procurado para dar uma solução para o problema da cigarrinha nas pastagens de Brachiaria decumbens. Em 1984, a Embrapa lançou a cultivar de Brachiaria brisanta, a cultivar marandu, que apresentava resistência à cigarrinha, maior produtividade e melhor qualidade do que a Brachiaria decumbens, né? E essa cultivar rapidamente foi substituindo a Brachiaria decumbens em toda a região da Centro-Oeste, como em todo o país, né? Em 1985, a Embrapa, logo em seguida, vendo o sucesso, ela começou programas de melhoramento de forrageiras. Então, para isso, ela introduziu coleções de forrageiras, como coleções de braquiária e de pânico, né, que deram origem aos programas de melhoramento, e a partir de 1985, né, houve vários lançamentos de cultivares melhoradas pela Embrapa, que hoje dominam, né, ou prevalecem em quase todas as pastagens tropicais no Brasil, são as cultivares que a Embrapa melhorou. Então, para nós notarmos o que aconteceu. Primeiramente, até 1970, as pastagens eram constituídas de capim colonião, principalmente aqui no Sudeste, né, capim gordura também, capim jaraguá mais no início do cerrado, que era um material mais adaptado, capim pangola e grama bermuda. Esses capins prevaleciam porque foram aqueles que vieram como cama nos navios negreiros, né? E esses capins, embora tivessem boa adaptação, eles não tinham boa produtividade nem capacidade de intensificação da produção. Nessa época, já começou a se pensar em melhoria do rebanho, então, consequentemente, precisava de alimentos de melhor qualidade do que esses materiais. Com aquela história da Embrapa começar o trabalho de melhoramento a partir do lançamento de 1984, no ano 2000, nós notamos agora que praticamente todas as pastagens agora são constituídas de forrageiras que foram melhoradas, que são cultivares de Brachiaria brisanta, de Brachiaria decumbens, de pânico máximo, de andropógon, de Peniceto purpúrea, que é o capim-elefante, né, de sinódon. Então, houve uma mudança significativa com forrageiras melhoradas, com maior capacidade, com maior produtividade, melhor adaptação, melhor qualidade e resistência, principalmente à cigarrinha das pastagens. Então, praticamente isso aí foi um breve resumo de como houve uma transformação de um país que não tinha forrageiras, né, e que depois introduziu forrageiras da África e depois iniciou um programa de melhoramento dessas forrageiras e nós chegamos ao patamar que estamos atualmente, né? Então, o resultado desse programa foi o aumento da produção, aumento da produtividade e o desenvolvimento de cultivares adaptados aos diferentes ambientes ou condições edafoclimáticas de todo o país. Bem, depois desse breve histórico de como chegamos ali, nós vamos poder falar um pouquinho sobre as forrageiras tropicais, principalmente as forrageiras de modo geral, mas as tropicais, elas se dividem em dois tipos de forrageiras. Nós temos as forrageiras para pastagem, aquela que os animais consomem diretamente no pasto, né? E são cultivares de braquiária, de pânico, de andropógon, até de peniceto, né, de capim-elefante. Então, são materiais cultivares adaptados ao uso sob pastejo. E temos as forrageiras para corte, que podem ser fornecidas na forma de alimento fresco, como picado verde, mais conhecido como picado verde, com uma forma de feno ou com silagem, né? Exemplo disso, nós temos o capim-elefante, a alfafa, embora não seja uma gramínea, né? O milho também, embora seja um cereal, mas ele, de alguma forma, ele pode se prestar como forragem, né? E o sorgo também, por exemplo, de sorgo forrageiro, também muito utilizado para silagem. A necessidade dessas forrageiras de corte é porque elas complementam a pastagem tropical. As pastagens tropicais, elas se caracterizam por apresentar uma concentração da produção no período do verão. Quando chega o período do inverno, há uma redução da produção, consequentemente, da capacidade de suporte.
Então, há necessidade de suplementar o pasto, né, com forrageiras conservadas ou cortadas para fornecimento fresco. Que aí, então, essas forragens de corte, elas complementam, né, a pastagem através do fornecimento de forragem conservada. As forrageiras melhoradas no Brasil, além da produtividade, nós chegamos a uma sofisticação de desenvolver materiais específicos para cada condição ambiental. Isso significa que o esforço ou o custo de produção dessas forrageiras é menor, uma vez que elas já são adaptadas àquelas condições prevalentes em determinada região. Por exemplo, se nós queremos, o produtor tem um rebanho que ele faz um manejo extensivo, conforme a maioria das pastagens na região centro-oeste, então nós temos forrageiras mais adaptadas para esse tipo de utilização. Mas se ele quer fazer um manejo intensivo, são outras forrageiras de maior produtividade, de melhor qualidade, né? Se ele tem solo de baixa fertilidade, nós temos forrageiras mais tolerantes a essa condição, porque se você coloca uma forrageira exigente em fertilidade num solo de baixa fertilidade, significa um custo adicional de corrigir essa fertilidade. Nós também temos condição de solos úmidos, nós precisamos de forrageiras adaptadas a essas condições, condição de seca, principalmente seca temporárias ou mais prolongadas, como no Nordeste, condição de frio, como no sul do país, áreas de baixada, áreas de morro, as forrageiras adaptadas às condições de baixada não são as mesmas forrageiras para cultivo em área de morro. E forrageiras para corte, como picado verde, feno e silagem, que nós havíamos mencionado. Então, a escolha das forrageiras tem que levar em consideração exatamente a forma de utilização e a adaptação desses materiais. Então, veja aqui entra algum exemplo de algumas forrageiras melhoradas pela Embrapa. Aqui nós vamos mostrar aqui a produção e adaptação dessas forrageiras às diferentes condições, né? Então, nós temos aqui as cultivares, né? E o valor nutritivo dela. Então, você pode falar que ela pode variar de valor médio, um alto valor nutritivo, no caso da cultivar Ibiporã, né? E no caso do Mulato 2, e no caso do Mombasa, aqui de Pânico e Zúria, né? E o Quênia. Enquanto que outros materiais de baixa qualidade, como a cultivar Brachiaria decumbens BRS Tupi. No caso de tolerância, por exemplo, a adaptação a condições ambientais, nós temos tolerância seca, ao encharcamento, solos ácidos, resistência a cigarrinho das pastagens e produção de forragem, ser alta, média ou baixa. Então, ao definir o cultivo de uma forrageira, tem que se levar em consideração qual a adaptação dela às condições ambientais prevalentes e a forma de utilização em determinada propriedade. Eu não vou descer a detalhe, mas essa tabela está disponível. Bem, eu acredito que o sucesso da pecuária brasileira, a Embrapa tem uma contribuição muito significativa, né, pelo trabalho que já foi realizado e os trabalhos que estão em andamento, né? Hoje a Embrapa desenvolve alguns programas de melhoramento, não estão todos aqui, mas alguns deles. Tem um melhoramento de capim-elefante, que desenvolve cultivares para capineira, ou seja, para corte, cultivares para pastagem, cultivares de baixo porte, e também está em desenvolver um programa desenvolvendo cultivares para produção de biomassa energética. No caso de Brachiaria rusiense, nós estamos desenvolvendo cultivares adaptados a sistemas integrados, como o ILPF, né? No caso do sinódolo, também estão sendo selecionados materiais que, visto que essa forrageira apresenta um excelente valor nutritivo, e ela é própria para a intensificação da produção em função dessa qualidade e alta produtividade. Para as condições lá do sul do país, a nossa colega André desenvolve um programa de melhoramento de azevém e de trevo, e as cultivares que foram lançadas lá já ocupam boa parte da região sul. No caso das braquiárias e pânico, né, um programa que é liderado pela Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, há um desenvolvimento de cultivares, principalmente para utilização em pastagens, né? E a Embrapa está iniciando um programa de melhoramento de setária, né? Do ponto de vista de desenvolver cultivares que sejam mais adaptadas a condições de solos encharcados ou úmidos, né? E mais tolerantes a frio, que são condições bastante específicas
de adaptação das materiais, visto que a maioria das outros materiais não se adaptam a essas condições. Bem, então, esse programa de melhoramento que a Embrapa desenvolve, ela já logrou êxito em desenvolver muitas cultivares, né, que hoje se prevalece nas pastagens brasileiras. No caso da braquiária brisanta, são inúmeros exemplos da cultivar marandu, que hoje ocupa mais de, eu acredito que uns 60 milhões de hectares, né? A cultivar charaés, piatã, BRS Paiaguás e a mais recente BRS Ipiporã, que é um híbrido interespecífico, né? Essas cultivares, né, são importantíssimas no sistema de pastagem brasileiro. E tem também, para as condições de várzea, quando não se desenvolve um material de melhor qualidade, a braquiária umidícola BRS Tupi. No caso de pânico, que é uma forrageira também africana, né, de origem africana, e que é muito mais produtiva e de melhor qualidade que as braquiárias, nós temos cultivares lançadas a Tanzânia, o Mombasa, Maasai, BRS Zuri, Tamani e a mais recente BRS Quênia. No caso de capim-elefante, o Peniceto purpúreo, a Embrapa Gado Leite lançou na década de 1990 a cultivar pioneiro, com excelente adaptação, principalmente à região sul, e mais recente lançou a BRS Canará para a região centro-oeste, a BRS Curumim, uma cultivar para pastejo de baixo porte, e a BRS Capiaçu, mais voltada à produção de silagem. Também temos melhoramento não de gramíneas, mas de leguminosas nativas do Brasil, que é o Orax Pinto, né? Já desenvolvido o cultivar BRS Mondobi. No caso, outra leguminosa, cajano, né? Feijão guandu, temos 2 cultivares lançadas, e as EVEM, apenas alguns dos exemplos das cultivares que foram melhoradas pela Embrapa, que hoje são amplamente utilizadas em todas as pastagens brasileiras. Bem, mas parece que chegamos a um nível de excelência do ponto de vista de ter forrageiras produtivas de alta qualidade e que realmente sustentam e produzem alimentos de alta qualidade e baixo custo, o que faz com que os produtos, tanto carne como leite brasileiro, sejam competitivos a nível internacional. No caso, o sistema de uso sob pastejo é mais barato que o sistema confinado, né? Mas esse sistema, ele guarda em si uma vulnerabilidade, né? Por quê? São poucas as espécies que são cultivadas numa área grande. Hoje o Brasil tem cerca de 200 milhões de hectares de pastagem, dos quais uns 110, 120 milhões de pastagens cultivadas, né? 200 milhões total de pastagem e 110, 120 de pastagens cultivadas, né? Então, o envolvimento de poucas espécies e poucos genótipos, ou seja, poucas variedades, né? Elas ocupam uma área muito grande, e principalmente, como as braquiárias e os pânicos, principalmente, eles não preservam variabilidade genética dentro das populações, né? É como se fosse um único genótipo, né? Por causa desse tipo de propagação apomítica, que é uma forma de formar a semente sem que haja conjugação sexual para criar variabilidade, né? Isso aí é mais um fator de vulnerabilidade, porque se um determinado fator biótico ou abiótico rompe a resistência da determinada cultivar, isso pode se transformar num grande problema, né? E o outro fator que é também relevante foi o abandono de muitas espécies forrageiras, que elas, como se elas não tivessem potencial, mas eu acho que elas talvez não tivessem tido a oportunidade de mostrar o seu potencial através de programas de melhoramento. Então, elas foram sendo abandonadas e concentrando todo o interesse sobre poucas espécies ou cultivares. E esse risco foi já mostrado no Brasil em 2 oportunidades, pelo menos, né? Que a concentração de um único material numa área muito grande torna-se um risco. No caso de 1980, logo depois da implantação da pecuária, principalmente na região do Cerrado, houve um ataque violento de cigarrinha das pastagens sobre a braquiária decumbens, e essa cultivar, essa espécie, não é resistente a essa cigarrinha. Isso colocou em risco todo um sistema de alimentação de um rebanho que estava em franco desenvolvimento no Brasil.
E foi aí que a Embrapa criou a solução com o lançamento da cultivar de Braquiária brisanta, que era um material já resistente à cigarrinha. Mas não passando muitos anos, né, em 2000, por causa também do cultivo indiscriminado de um único material, houve o que foi chamado de síndrome da morte do capim-barandu, né? Áreas imensas de pastagem estavam morrendo, principalmente no norte do Mato Grosso e Rondônia. E depois se descobriu que esse material, cultivado em áreas mais úmidas, desenvolvia uma doença radicular que acabava matando essas pastagens. Então, isso aí mostra a importância da variabilidade e do uso, né, de forrageiras adaptadas a cada condição ambiental. Né? Isso aí são histórias, mas existem algumas ameaças ao modelo atual de pastagens, né? Quais são essas ameaças? Elas são de três naturezas. A primeira são as ameaças provocadas pelo manejo, ou seja, pelo mau manejo. E quando se usa, por exemplo, superpastejo, mais animais de capacidade de suporte do pasto, né? Há um manejo inadequado da fertilidade do solo, né? O uso frequente de queimadas, tudo isso vai provocar uma redução da fertilidade, da capacidade de suporte, degradando as pastagens, contaminando com dejetos, né, animais e fertilizantes, principalmente os mananciais. Então, todas essas situações vão conduzir para uma redução da produtividade das pastagens, né? Então, isso é uma ameaça de mau uso, né, das pastagens, o que é o sistema de alimentação desses rebanhos. Mas nós temos também uma outra ameaça, ou pressão, né, socioeconômicas e ambientais, e essas são de natureza do desenvolvimento da própria sociedade, da visão da sociedade, né, que cada vez mais preocupada com preservação ambiental. Então, hoje já existe o impedimento legal da expansão da fronteira de pastagem em todo o país, principalmente na Amazônia, embora a gente tenha visto aí que não se respeita a lei, mas a legislação existe, né? Existem também pressões por preservação ambiental e entidades de preservação ambiental pressionam por redução das pastagens em todo o país. Há um aumento consequente do custo da terra, uma competição internacional e com a agricultura, né? E também uma pressão para a preservação dos mananciais. Todas essas pressões aí, elas parecem que têm resultados contraditórios, né? Ou situações contraditórias. Primeiro, elas vão levar a uma redução da área de pastagem, todas essas pressões. Por outro lado, a sociedade que faz essa pressão também aumenta a demanda por alimentos de origem animal. Então, como é que nós podemos resolver uma situação com essa? Redução de área, ao mesmo tempo que nós precisamos de aumentar a demanda de alimentos de origem animal. Então, a resposta seria a intensificação, né, e recuperação das áreas degradadas, né? E, por último, nós temos uma outra ameaça, né, que nós já estamos sentindo os efeitos em vários pontos do planeta, né, e aqui no Brasil também, que é resultante das mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas vão promover, ou promovem, né, um desequilíbrio ambiental, e elas vão afetar a produção de alimentos ou das forrageiras em duas situações. Primeiro, com os riscos bióticos, que são aqueles derivados do aumento de pragas e doenças e de plantas invasoras, que essas plantas invasoras, o que eles chamavam de erva daninha, né, elas têm uma capacidade de adaptação maior de que as forrageiras, em função que elas têm uma variabilidade genética muito grande e acabam se adaptando mais rapidamente a essas mudanças ambientais. E nós temos os riscos abióticos, né, que são aqueles da natureza que há uma previsão de acontecer, por exemplo, secas prolongadas em determinadas regiões e inundações muito drásticas em outras regiões, né? Aumento da temperatura e da salinização dos solos, tudo isso impactando na produtividade das pastagens, né? E isso tudo aí também leva a uma perda da produtividade, da capacidade de produção de alimentos de origem animal. Bem, essas mudanças climáticas, então, elas causam impactos, né? E a ciência tem que buscar respostas, né, que possam
resolver esses problemas, parece que, de alguma forma, quase que irreversíveis. Então, nós temos duas estratégias que podem ser adotadas. Primeiro, as estratégias de mitigação e as estratégias de adaptação ou convivência com essas mudanças que o planeta está experimentando. No caso das estratégias de mitigação, a Embrapa tem desenvolvido muitas tecnologias, né, para a recuperação de áreas ou de pastagens degradadas, né, tem desenvolvido sistemas integrados de produção, sistemas de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, redução de emissão de gás metano, dióxido de carbono e tratamento de dejetos. A Embrapa tem trabalhado muito no desenvolvimento dessas estratégias de mitigação. E também os programas de melhoramento têm trabalhado intensamente no desenvolvimento, na diversificação das cultivares e das espécies, né? E com o desenvolvimento de cultivares já adaptados a essas condições de solos úmidos, secas, prolongadas, mais resistência a pragas e doenças, o que poderá realmente ser o que nós chamamos de melhoramento preventivo, né? Ou seja, antecipar a ocorrência dos problemas e já os cultivares já estão sendo desenvolvidos, né? Só para finalizar, né? Eu acho que já até ultrapassei o tempo que eu tinha planejado, que o impacto dos fatores decorrentes das mudanças climáticas, os de natureza demográfica, econômica e sociopolítica da sociedade brasileira exigirão mudanças nos modelos atuais de exploração da pecuária, né? Para incrementar a produção pecuária, que é uma das principais atividades econômicas do país, né, será necessária a recuperação e intensificação de áreas já abertas para a produção e aumento da produtividade, uma vez que existe realmente um impedimento de ampliação da área e é possível recuperar e intensificar a produção nas áreas já disponibilizadas para as pastagens, né? As respostas a esses desafios das mudanças climáticas sobre a sustentabilidade e a produtividade das pastagens depende muito da diversificação das forrageiras. E, por fim, o melhoramento preventivo de forrageiras, com antecipação dos efeitos das mudanças climáticas, socioeconômicas e ambientais, promoverá a sustentabilidade das pastagens nacionais, consequentemente, fará com que o país continue a ser um dos líderes mundiais na produção de leite e de carne. Muito obrigado. E eu vou ficar daí na sequência à disposição para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses aspectos ou outros que a gente possa responder. Tá ok? Muito obrigado. Fantástico, Antônio Vander, realmente, olha, aquela palestra que nos dá as noções básicas do que a gente precisa saber aí sobre forragens, pastagens, muito, muito bom mesmo. Mirton, contigo agora. Bom, boa noite a todos. Vamos, na sequência aí do Dr. Vander, ver se a gente consegue falar em 15 minutos, tentar mostrar as diferenças, né, de alimento e das formas de alimentação que a gente tem em dois sistemas de produção. Vamos projetar aqui Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Tá. Então, vamos fazer algumas considerações sobre o manejo nutricional em sistemas de produção de leite. Basicamente, os dois sistemas de produção de leite a pasto e os animais confinados. Os dois principais, é claro que a gente tem o semi-confinado, que a gente vai falar também, como esse intermediário. Tá? Então, a gente tem dois sistemas de produção clássicos. O sistema de produção de leite a pasto, que a gente vê aqui à direita, e o sistema de produção confinado, onde os animais recebem a dieta no coxo. E a gente ainda tem o terceiro sistema, que é o sistema de produção de leite semi-confinado, onde os animais têm acesso ao pastejo e recebem uma suplementação volumosa e concentrada no coxo. E com isso eu consigo aumentar a taxa de lotação, mas eu acho que a gente precisa caracterizar bem o que a gente quer como sistema de produção de leite a pasto. Bom, então falando de produção a pasto, tá?
E alguns pontos a gente precisa chamar a atenção dentro do sistema de produção de leite a pasto. O primeiro é que a gente vai, como o Dr. Wander falou, a gente tem forrageiras desenvolvidas hoje com grande potencial de produção e que, quando bem manejadas, permite um bom valor nutritivo dessa forragem. E esse melhor valor nutritivo da forragem, associado a uma alta produção de biomassa, que permite uma alta oferta de forragem para o animal, faz com que eu possa fazer uma suplementação diferenciada, tá? Principalmente a parte de suplementação concentrada. A gente estava falando mais cedo aí sobre a parte de custo, do milho, que já vem bem alto, bem mais alto do que o normal, sem previsão de redução, e com problema de seca e geada, a tendência é que esse preço possa até aumentar. O farelo de soja também está muito acima do que a gente está acostumado a trabalhar com ele, e, portanto, quanto menor o valor nutritivo, né, do volumoso, maior vai ser o volume de concentrado que eu vou ter que usar, e, invariavelmente, maior a quantidade de farelo de soja nesse concentrado, o que implica diretamente no aumento do custo desse concentrado. E alguns produtores fazem uma substituição do farelo de soja pela ureia, mas isso nem sempre tem a mesma resposta, né? Já vista que são fontes nitrogenadas diferentes. A ureia, como nitrogênio não proteico, pode substituir apenas uma parte dessa proteína da dieta. Tá? Então, outro ponto que a gente precisa considerar é que vaca que eu vou querer no meu sistema de produção a pasto. Tá? Eu não posso, né, dentro do sistema de produção a pasto, com forrageira tropical, numa condição tropical, trabalhar com uma vaca holandesa, porque ela não vai aguentar muito calor, ela não vai aguentar carrapato, ela vai ter um outro desempenho, né? E quase sempre ela não tem uma resistência muito boa nessa condição. Então, a gente vai ter que trabalhar com o animal, o girolanda, ou o meio-sangue, ou 3/4, ou o girolanda 5/8, que é um animal mais rústico, mais resistente. E que tende, né, eu falo tende porque hoje a gente já tem vacas mestiças aí com produções muito boas, mas ela tende a ter uma produção menor, além de ter uma resistência maior. E isso faz com que ela resista melhor no sistema de produção a pasto. Então, o primeiro ponto que a gente precisa definir dentro do sistema de produção a pasto, qual animal que eu vou precisar usar? Qual animal que vai aguentar esse meu sistema de produção a pasto em condição tropical? E vai ser o animal mestiço. Então, eu vou trabalhar ou com girolanda 5/8, ou com 3/4, ou meio-sangue, ou mesmo o gir, que tem uma produção menor e uma persistência de lactação tende a ser menor. Tá? Então, se eu tenho uma vaca holandesa com potencial em sistema confinado de produzir, em média, 35 quilos de leite dia, né, são vacas que vão chegar no pico de lactação com 50, 55 quilos dia. Se eu jogo o animal desse a pasto, ele não vai, o pasto não tem como fornecer isso para ele, em termos de nutrientes. Então, eu vou ter que suplementar esse animal de qualquer forma, e se ele vai no pasto para pegar o capim, ele vai sofrer por causa de carrapato, por causa de calor. Tá? Então, esse animal aqui não vai produzir esses 50 quilos que ela produziria no sistema confinado e vai me dar muito trabalho. E ao passo que essa aqui, ela vai ter uma produção de leite menor, mas ela vai aguentar o sistema de produção a pasto. Tá? Esse uma questão que o pessoal debate muito, o que compensa mais, se é eu produzir a pasto, se eu produzir confinado. Quando eu produzo confinado, eu ganho escala, mas quando eu produzo a pasto, o meu leite pode sair mais barato, mas eu perco em escala. Tá? Eu acho que o importante é a gente ter em mente que os sistemas, eles estão aí e vão se ajustar para cada realidade de cada produtor. Tá? A gente até estava falando no início aí de leite baixo carbono, leite carbono zero, carbono neutro, né? E a gente precisa ficar atento para essas novidades que vão chegando aí com os nomes bem diferentes. Eu não sou contra, né? Eu só acho que a gente precisa pensar no que a gente vai classificar como leite carbono neutro, de fato.
Porque qualquer balanço que eu faça em termos de emissão de metano pelo ruminante, em termos de sequestro de carbono promovido pela produção de biomassa para alimentar esse ruminante, eu tendo a ter um balanço positivo. Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar quando a gente começa a dar alguns, né, rótulos para determinados produtos. Tá? Então, em síntese, eu vou preferir que no sistema pasto eu trabalhe com animal mestiço, tá? Por a sua rusticidade, principalmente pela sua rusticidade. E uma outra coisa que a gente precisa caracterizar é que quando eu vou trabalhar com o sistema de produção de leite a pasto, eu quero que 60% a 70% da dieta do animal venha do pasto. É isso que eu preciso preconizar. 60% a 70% da dieta do animal vai vir do pasto. Então, eu preciso fazer um manejo adequado desse pasto. Esse pasto precisa ser adubado. Eu preciso dividir esses piquetes para que eu faça uma rotação e eu explorar o máximo o potencial da minha forrageira, como o Dr. Panda explicou. Eu melhorei essas forrageiras hoje têm um grande potencial de produção e elas, quando bem manejadas, me promovem um valor nutritivo muito bom. Então, eu posso chegar aí com valores nutritivos, seja de pânico, seja do curumim, em torno de 16, 17, 18% de proteína bruta no capim desse. No caso do curumim, eu posso chegar até 20% de proteína bruta no curumim. Então, eu preciso fazer um manejo adequado para que eu explore o máximo potencial produtivo e de valor nutritivo desse material e consiga colocar a maior taxa, ou usar a maior taxa de lotação possível. Tá? Que geralmente, vamos botar uma média aí, fica em torno de 7, 8 vacas por hectare. Bom, essa foto aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte: uma área manejada, adubada, né, e uma área sem adubação. Tá? O que eu tenho desse lado aqui do sistema de produção, por produção a pasto, eu vou ter alta oferta de forragem, um capim com alto valor nutritivo, com alto teor de proteína acima de 15%, uma taxa de lotação acima de 7 vacas por hectare. Aí eu posso ter produções médias aqui, dependendo do que eu vou suplementar, em torno de 16 a 18 quilos de leite por vaca dia. Tá? E numa condição dessa, que é uma pastagem degradada, que é um dos grandes problemas que a gente tem, e outro ponto que a gente precisa explorar mais, né, em termos de sistema de produção, é a parte do potencial regenerativo da pastagem, né, para melhorar essas áreas degradadas, para tentar recuperar essas áreas degradadas, que de fato são um grande problema dentro do nosso sistema pecuário hoje. Né? Então, nessa realidade aqui, onde não se usa adubo, não se usa nada, eu tenho baixa oferta de forragem, consequentemente, baixa taxa de lotação e uma forragem de baixo valor nutritivo. Então, em síntese, o que a gente precisa pensar, o que eu vou suplementar, em termos de suplementação concentrada, ou até mesmo um sistema semi-intensivo de suplementação volumosa, o que eu vou ter que suplementar aqui é muito menos do que eu vou precisar suplementar numa condição dessa. E o raciocínio do produtor, né, não raro, é quanto que eu tenho que gastar em cerca aqui, quanto eu preciso gastar de adubo aqui, e aqui eu não gasto nada. Então, para ele, esse capim aqui sai 0,800. E não é assim que a conta precisa funcionar. Tem que passar isso a trabalhar com a conta de taxa de lotação, de média de produção de vaca e do quanto ele está gastando para suplementar essa área aqui. Tá? Então, nesse manejo, aí, essa foto é do experimento que a gente conduziu com o curumim em 2019. A gente vê aqui o piquete pastejado, né? E a gente trabalha aí com altura de entrada de 80 centímetros e uma altura de resíduo de 40, em torno de 40 centímetros. O curumim se caracteriza por ter muita folha, então a gente vê que os animais, quando saem da área, fica praticamente talo, né? Só fica como um resquício de folha para rebrota. E os animais entram num capim desse aqui, né? Nessa fase aqui, a gente estava fazendo
um período de descanso em torno de 18 a 20 dias, no período das águas, e esse capim está em torno de 20% de proteína, com baixo teor de fibra e com alto teor de energia, né? Uma energia aqui em torno de 64% a 65% de NDT, que é a unidade que a gente usa nos nutrientes digestíveis totais. Então, se eu considerar o que eu vou precisar suplementar aqui, eu preciso pegar o quanto esse animal está produzindo de leite, qual é o peso desse animal, e o que o capim está fornecendo para ele, que é o grande desafio quando a gente tem um sistema de produção a pasto, quer saber o quanto esse animal vai ingerir de pasto, mas a gente tem sempre uma ideia, faz uma estimativa e suplementa, complementa o que ele precisa no coxo, para ele atingir os níveis de produção ali de 16, 18 quilos de leite, que é o que a gente tem como meta. Tá? Bom, ainda dentro do sistema, que a gente precisa considerar, durante o ano eu tenho um período favorável de crescimento, que é quando eu tenho o máximo potencial de crescimento da forrageira, e eu vou ter o período seco, né, esse período que vem aí na região nossa aqui, a partir de abril, que começa a reduzir o volume de chuva e reduzir o fotoperíodo e, consequentemente, a forrageira tropical tem um crescimento menor. Então, para esse período, eu tenho que trabalhar com a produção de forragem e fazer o meu planejamento forrageiro para esse período. Então, o que eu preciso considerar? Eu preciso considerar que 80% da produção de forragem no ano ocorre de novembro a março. Quando entra o período de crescimento desfavorável, né, eu preciso ter um planejamento forrageiro para fazer uma reserva de volumoso e assim garantir a segurança alimentar do rebanho. Tá? Então, isso é o ponto dentro do sistema de produção a pasto, que eu preciso ter o planejamento, fazer esse planejamento nesse período de crescimento favorável, para que esses animais possam ser alimentados adequadamente e eu consiga manter a mesma produção ao longo de todo o período. Então, eu vou manter a produção, o mesmo nível de produção que eu obtinha nas águas, eu vou poder obter na seca um alimento, o melhor valor nutritivo possível, permitindo que eu faça uma suplementação também o máximo eficiente possível. Essa suplementação concentrada do volumoso precisa ser eficiente, principalmente hoje, onde a gente tem o concentrado com preços muito altos. Né? Então, se o milho sobe, a casquinha de soja sobe, a polpa cítrica sobe, o farelo de soja está muito alto, o caroço de algodão está acompanhando, o farelo de algodão, então a gente está sem muita alternativa para trabalhar, para fazer uma dieta ou um concentrado que seja mais barato. Então, nesse planejamento forrageiro, o que o produtor geralmente faz? Ele vai perder essa época de produção de massa e ele vai cortar capim em beira de estrada. E o que ele pega qualquer coisa que tiver na beira da estrada. Ele vai fazer o que a gente chama de operação de apoio ao DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, vai limpar os acostamentos, né? E o que ele acaba levando para dentro da propriedade é isso aqui. Então, ele leva uma massa, né, de celulose e lignina com baixa digestibilidade, com baixo teor de proteína, com baixo teor de energia, e para ele obter um nível de produção em torno de 10, 12 quilos de leite, ele vai ter que usar muito concentrado. E com isso ele não consegue manter a sustentabilidade do sistema de produção. Então, embora ele necessite ter um investimento para poder produzir esse volumoso de qualidade, né, ele precisa entender que essa demanda ou esse investimento que ele vai fazer é necessário para que ele consiga equilibrar, né, esse componente dentro da dieta, que eu esqueci de falar no início, mas a dieta geralmente responde a em torno de 60% do custo de produção vem da dieta. Então, qualquer coisa que eu consiga melhorar, né, de redução de custo de dieta tem um impacto significativo dentro do sistema de produção. Então, esse planejamento forrageiro vai envolver desde da produção de silagem, seja ela de silagem de milho, silagem de capim, silagem de sorgo, dependendo da aptidão de cada
de cada propriedade, tá? E também da cana-de-açúcar, né, que durante muito tempo foi utilizada, cana com ureia, e tem salva muitos produtores durante o período de entre-safra aí, fornecendo energia e proteína e mantendo algum nível de produção, embora a gente saiba que tem suas limitações, principalmente quando a gente fala de silagem de cana. Bom, e aí dentro do sistema de produção e confinamento, né, eu tenho uma outra realidade completamente diferente. No sistema de produção a pasto, eu tenho um animal, ele vai colher a sua forragem, ele faz o seu pastejo, e na hora da ordenha ele recebe o suplemento concentrado. Ou no sistema semi-confinado, ele recebe concentrado, mais uma suplementação volumosa, e eu consigo uma taxa de lotação maior no pasto, porque eu estou fornecendo um capim picado ou uma silagem de milho no coxo, no intervalo entre as ordenhas, né, quando os animais não voltam para o pasto logo após a ordenha. No sistema de produção a pasto, o que eu quero? O animal é ordenhado, volta para o pasto, depois ele volta para a ordenha da tarde. Tá? É isso que a gente preconiza. E no semi-confinado ele fica no curral, onde ele recebe mais uma suplementação volumosa. Bom, e no sistema de produção e confinamento, isso muda completamente, os animais estão confinados, né? E eu vou fornecer uma dieta para eles no coxo, né, que eu preciso formular, e preciso formular de forma adequada para que eu consiga fornecer todos os ingredientes, todos os nutrientes que esses animais estão requerindo em função de peso, de produção, né, e evitar a própria seleção desse animal, né, durante o consumo. Então, nesses sistemas eu tenho a mistura da dieta em vagões, então geralmente eu trabalho com esses sistemas, os animais separados por lotes, né, e esses lotes podem estar geralmente vinculados à produção, né, ou algum lote com ordem de lactação. Quanto maior o número de lotes, maior a precisão que eu tenho, né? Isso também se aplica no sistema pasto, onde eu tenho os lotes de produção com maior e menor produção, para eu saber como é que eu vou fazer essa suplementação concentrada no momento da ordenha. Mas aqui eu tenho uma facilidade maior de separar para fazer a alimentação. Então, geralmente eu tenho os lotes separados por produção. Quanto maior o número de lotes, maior a minha precisão para ajustar a dieta, mas maior vai ser o número de traços também, porque cada lote vai ter uma dieta. Então, esse trator tem que passar a fazer a oferta da dieta, voltar a carregar de novo, fazer a oferta da dieta. Tá? Então, a gente sempre trabalha aí com um número de lotes, né, mais ajustados, 3, 4 lotes, para facilitar esse manejo. Esse trato, a gente fala que quanto maior o número de vezes que o extrator passa, melhor, né? Quanto mais fracionado, melhor, para que esses animais estejam sempre estimulados a comer e essa comida esteja chegando sempre fresca no coxo, na linha de coxo. Mas isso, do ponto de vista de mão de obra, é quase sempre inviável. Então, a gente fala que pelo menos 2 vezes, né, essa comida chegue no coxo. Quando eu tenho uma condição, como, por exemplo, no compost fechado, ou em outras regiões mais frias, eu posso fazer até um trato no dia, porque essa dieta que eu estou fornecendo aqui, ela não vai esquentar, não vai fermentar. O que eu preciso ter é o cuidado de, periodicamente, o funcionário chegar a comida próxima ao coxo para garantir a ingestão desses animais. E aí você envolve desde a mistura dos ingredientes até o tamanho de partícula dessa dieta, porque aí eu saio de uma dieta como é a dieta do animal a pasto, onde eu tenho 60% a 70% dessa dieta vem do pasto, para uma dieta como é a dieta dentro do sistema confinado, onde eu tenho quase 50%, quase 50-50%. Então, metade do consumo é volumoso, metade do consumo é concentrado. E num sistema desse, eu preciso ter muito mais atenção com a fração fibrosa dessa dieta. Quando eu trabalho com altos níveis de concentrado, eu corro muito risco de ter problemas de acidose, e a acidose leva a problemas de laminite,
e outros problemas mais. Daí eu preciso ter muita atenção com o tamanho de partícula, com o próprio tamanho de partícula da silagem de milho, o padrão que eu vou utilizar para misturar essa dieta dentro do vagão forrageiro, que vai fazer o fornecimento dessa dieta, e o acompanhamento dos animais, para ver como é que está, se eles estão respondendo a dieta, se está adequada em termos de produção, se esses animais estão ganhando, perdendo peso, se esses animais estão ruminando de forma eficiente. Hoje, a gente tem, em alguns lugares, algumas fazendas já têm um sistema de colares, aqui a gente tem esses colares da Calmed, que faz o monitoramento de atividade dos animais, faz o monitoramento de ofegação, faz o monitoramento de ruminação. Então, a gente tem esse controle de ruminação. A gente faz amostragens periódicas dessa dieta fornecida, e aí passa nas peneiras do Penn State para ver como é que está o tamanho de partícula, faz a amostragem de início, meio, final de coxo, para ver como é que está a distribuição ao longo do coxo, se o vagão está distribuindo está distribuindo de forma homogênea ou se distribui diferente em função de onde ele está passando, e isso vai implicar em que eu faça uma regulagem melhor dessas facas, ou que eu faça um outro procedimento para mistura, aumente o tempo de mistura, ou reduza o tempo de mistura, tá? E também vou fazer depois, nas sobras, eu também faço o score de sobra deles aqui, para saber se esses animais estão... Se a minha mistura no vagão não está permitindo seleção. Então, a meta é que o que sobre seja igual ao que foi oferecido. Então, isso impede que o animal faça a seleção. Tá? É claro que todos esses procedimentos de mistura vão depender muito do que eu tenho na dieta, de como eu estou trabalhando com os ingredientes, principalmente a parte volumosa, que é basicamente silagem de milho e feno, que a gente entra para garantir essa efetividade física de fibra e manter a saúde ruminal. Tá? E esse monitoramento é periódico e constante. Tá, então, hoje, o que a gente tem hoje, né, dentro do nosso compost, lá em Coronel Pacheco, a gente trabalha hoje dentro do compost com 4 lotes, sendo um lote de vacas na maternidade, a partir dos 30 dias pré-parto, e 3 lotes em função da produção. O primeiro lote hoje está com a média, se não me engano, de 44 quilos de leite, o segundo lote uma média em torno de 36, 37, o terceiro lote em torno de 28. Então, é um volume de concentrado muito grande que a gente usa, né, para atender as demandas nutricionais de um animal que está no lote 1, por exemplo, que está produzindo 50, ou como a gente tem vaca lá hoje, 56 quilos de leite dia. Então, a sintonia é muito fina, um ajuste muito fino para se trabalhar com uma máquina de produção de leite dessa, diferente do que a gente tem a pasto. Tá? Então, a pasto a gente consegue ter uma folga melhor para trabalhar. Aí eu estou mostrando isso justamente para a gente pensar no seguinte: quando a gente fala que tem um sistema melhor que o outro, dentro de uma realidade hoje de custo de ingredientes, como os 2 principais ingredientes, milho e farelo de soja, né, quem tem um sistema de produção de leite a pasto, além de tudo que envolve em termos de investimento menor e tudo mais, ele consegue trabalhar com uma retirada desses insumos, reduzir essa quantidade de concentrado de forma mais fácil do que quem está trabalhando no sistema confinado, né, nesse nível de intensificação. A gente mexer na dieta do animal desse é mais complicado para a gente trabalhar no momento desse que a gente precisa mudar essa dieta. Tá? Mexer nessa formulação para tentar viabilizar economicamente a atividade. E aí, só para a gente chamar a atenção que a gente tem, dentro do país, a gente tem aí diferentes, né, com diferentes situações de produção. A gente tem o produtor que tira leite na mão no Vedacity, no balde de Vedacity, né, que é o grande desafio nosso, tanto da pesquisa quanto do pessoal da extensão, que é manter esse produtor na atividade e tirar ele dessa realidade e passar para essa realidade aqui, onde já
trabalha com ordenha mecanizada ou que trabalha com ordenha com balde ao pé, que já é um avanço muito grande para ele, né? Para que ele não saia dessa atividade e não gere um problema social, que é o que geralmente acontece, né? Que é a saída dele do campo, bem como a saída da família dele em direção às cidades, né? E a gente tem esse sistema aqui, que é o mais comum, e tem esse sistema de produção, né? 60, 70 mil litros de leite dia. Tá? Então, isso tem sempre que ficar bem claro para a gente. São diferentes sistemas, diferentes realidades. Cada um com potencial para absorver tecnologias diferentes. Seja dos animais manejados sob pastejo, seja dos animais semi-confinados, ou seja do investimento com animal confinado, seja ele compost ou seja freestall. Tá? Então, agradecer a atenção de vocês e a gente vai para mais perguntas, que eu acho que fica melhor. Muito obrigado. Excelente, Dr. Mirton e Dr. Antônio Vander, realmente palestras muito interessantes para entender a base da cadeia, né? Porque, afinal de contas, vocês ressaltaram mais de uma vez que a alimentação representa de 60% até 70% do custo, ou seja, estamos falando de leite, a alimentação é o primeiro ponto de atenção, né? Se não o primeiro, mas um dos mais importantes. E outro detalhe também que queria lembrar para o pessoal aqui, porque ontem nós tivemos uma primeira aula desse módulo e há um encaminhamento muito claro aí nas informações, né? Então, quem por acaso não estava aqui ontem ou não, enfim, quiser dar uma olhada nas palestras de ontem, ajuda muito a entender as palestras de hoje, ou seja, um link realmente perfeito aí da produção desse módulo especificamente. Quem tem pergunta, me avisa, eu acho que o Antônio ali já pediu. E vamos lá, Antônio, vamos contigo aí. Doutor Antônio, Vander e o Mirton. Por exemplo, há muito tempo, há muitos anos, eu venho observando e até já escrevi uns 2 artigos, vários comentários sobre o capim BR, que é o CNS. É o capim que você vê nascer com abundância nas beiras de estrada, e eu nunca defendi aqueles que estão mais à beira da estrada, que são contaminados pelo dióxido de carbono da fumaça dos carros e caminhões que transitam nas rodovias. Nas áreas urbanas das cidades do norte, nordeste, da fase de transição do Cerrado para Caatinga, para cá, ele é abundante, tanto na zona rural como na zona urbana, e acaba virando elemento de combustão para incêndio nas nossas matas, no Cerrado e nas cidades. Enquanto isso, no semiárido, rebanhos e rebanhos de caprinos, ovinos e bovinos morrem por falta de nutrição e água. Eu vejo, muitas vezes eu vi articulistas, agrônomos, zootecnistas das grandes sementeiras criticar esse capim. Se criticam porque ele tem algum valor, e o pequeno produtor precisa dele. Né? Uma vez eu contando esse caso aqui em Palmas, aí alguém me falou, não vamos longe não, eu tenho um vizinho que é médico, tem umas vacas leiteiras que todo ano ele sai por Palmas, pega esse capim e faz silagem para o ano todo. E a gente vê, principalmente nas pequenas cidades, os pequenos agricultores, produtores rurais, fazendo isso. Eu sei, já estudei vários artigos da Embrapa, inclusive, sobre isso, que o poder proteico, digamos assim, é muito pequeno, mas pior do que o gado, deixar o gado morrer sem a nutrição. Então é isso. Como é que vocês veem essa situação? E outra coisa, eu acho que isso denota também falta de políticas públicas na área da assistência técnica, de introduzir, de levar ao pequeno produtor rural, ao pequeno produtor de gado leiteiro ou do gado de corte, novas técnicas, novas tecnologias. Aqui em Palmas, a Prefeitura de Palmas, por meio da sua Secretaria de Agricultura, já está fazendo isso.
está fazendo com que o pequeno produtor tenha lá, inclusive, o capiaçu, tá? Para evitar isso. Mas eu acho que na minha opinião, uma perda muito grande de proteína para animais que morrem de fome em períodos críticos do semiárido brasileiro. Queria uma opinião dos dois. Eu falo, doutor Wanda? O senhor fala primeiro. Bom, a gente precisa aí separar duas coisas. O planejamento forrageiro, para eu suplementar esses animais no período seco, de forma que eu tenha conhecimento do valor nutritivo do material que eu estou fornecendo e fazer um ajuste de dieta adequado para garantir a produção dos animais, e o Capim-BR, né, como um salvador da pátria, né, porque ele entra aí como para salvar a vida do animal, para o animal não morrer de fome. Né. O que vai ter nesse Capim-BR de uma forma geral? Né, e dependendo de onde se corta, ele até tem um valor nutritivo razoável. Mas, na maioria das vezes, vou botar de 80% a 90% do que a gente vê, ele tem basicamente lignina. Então, se a gente pensar de uma forma bem simples, se eu der o capim ou se eu der jornal, vai dar no mesmo. Eu vou manter esse animal saciado, porque o que eu estou fornecendo para ele tem basicamente fibra. E o ruminante, quanto maior o teor de fibra daquele material, aquela foto que eu mostrei para vocês, aquela carroça cheia de capim velho, aquilo ali é no trato do dia. Então, se eu vou fornecer aquilo para o animal, eu estou fornecendo um material que não tem energia, não tem proteína, um teor de fibra muito alto. E esse animal vai comer isso, vai ficar cheio. Quanto maior o teor de fibra, mais tempo leva para degradar, mais tempo ele permanece no rumen, e menos tempo, e mais tempo ele vai levar para comer de novo. Então, a gente precisa diferenciar o que vai salvar o produtor de perder o rebanho dele, que aí ele pega capim de qualquer lugar, e dele planejar o sistema de produção dele para que ele mantenha o sistema dele viável. E aí a gente tem outro ponto, que é o cara que não depende, o produtor que não depende desse capim, que ele poderia fazer o planejamento forrageiro, né? Mas ele prefere usar o BR porque o capim-BR é mais barato para ele. Só que ele não faz a conta do mais barato, que a hora que ele der aquilo para a vaca dar 15 litros de leite, ele tem que fazer uma suplementação concentrada muito maior do que ele faria se ele tivesse feito uma silagem, um capim melhor, uma silagem de milho, por exemplo. Mas às vezes não é nem falta de planejamento, é falta de recursos e consciência. Mas aí é que está, na falta de recurso, aí entra essa parte de política pública. E eu já acompanhei muito técnico de Emater que leva a tecnologia para o produtor, né? Mas a gente precisa ter esse pacote bem fechado, porque às vezes chega o produtor, você vai ter que plantar assim, vai ter que plantar assado, vamos fazer uma estratégia aqui, vamos cortar desse jeito, ensilar. E o produtor fala assim, mas eu não tenho recurso para ensilar, eu não tenho máquina para ensilar, eu não tenho como ensilar. Então, nesse contexto, a gente precisa realmente de políticas públicas para manter esses produtores na atividade, para que essa tecnologia alcance o campo, né? E que esse produtor consiga desenvolver essa atividade de uma forma sustentável, né? Sem ter esse problema que seria basicamente subsistência, né? Dentro do sistema de produção de subsistência. Eu estou cortando o capim e fornecendo para os animais para manter o rebanho vivo no momento crítico. Agora, se ele pensar em tirar em produção, seja de carne, seja de leite, com alguma meta estabelecida de ganho médio diário ou de produção diária, a ideia que a gente tem que ter é o seguinte, ele vai entrar com um volume de concentrado tão grande que certamente a atividade dele deixa de ser viável. Tá? Não sei se eu respondi, se o doutor Wander quer complementar. Então, fecha a porta, por favor. Estou falando, está fechado o microfone. Doutor Wander, o microfone, por favor. Nós estamos comentando, então, sobre as características básicas das forrageiras tropicais, que é a de concentração muito da produção no período do verão,
Consequentemente, sempre há uma necessidade de suplementação de volumoso para manter os níveis de produtividade. Então, pequenos produtores que às vezes não podem ou não têm condição de produção de alimentos conservados, produzidos no verão, na forma de estilagem, por exemplo, mas eles podem sempre manter uma capineira que vai ter uma forragem de melhor qualidade do que esse capim BR. Então, eu acho que realmente talvez seja uma questão de demonstrar para ele que um pequeno investimento numa capineira, que não é tão elevado, uma capineira que pode durar aí, bem manejada, 20 anos sem necessidade de replantio, é muito mais vantajosa dele manter os níveis de produtividade de que ele ter que recorrer a esses capins de beira da estrada, que na verdade ele está enchendo de bucha os animais, mas não está, né, realmente fazendo nutrição animal. No caso da região Nordeste, que você também mencionou a situação, lá a região é caracterizada por secas muito prolongadas, né? E esses pequenos produtores, às vezes, não têm condição de cultivar as forrageiras que são utilizadas aqui, por exemplo, na região Sudeste, Centro-Oeste, Sul do país, porque essas forrageiras não têm capacidade de tolerância a períodos muito prolongados de seca. O que é necessário lá na região é se procurar desenvolver forrageiras adaptadas àquelas condições, né? Existe, por exemplo, uma gramínea chamada Cenchrus ciliaris, que é uma gramínea muito tolerante à seca, né? Muito utilizada na África e que tem potencial. Existe, nós várias vezes falando da necessidade de desenvolver programas de melhoramento do ponto de vista de desenvolver cultivares que sejam adaptados àquelas condições. Nós iniciamos também um programa agora com a Cetária, que é uma espécie forrageira que tem uma ampla capacidade adaptativa, e além de ser adaptada às condições de frio e de solos encharcados, ela também é bastante tolerante a frio. E nós estamos já envolvendo unidades da Embrapa no Nordeste brasileiro do ponto de vista de tentar desenvolver materiais que sejam mais já adaptados a essas condições lá. Porque se você pensar em forrageiras como pânico, braquiárias, irrigadas, não é uma realidade para o Nordeste. Nós temos que procurar materiais que já sejam adaptados àquelas condições ambientais que prevalecem na região. Talvez assim nós possamos promover a maior produção de leite e de carne na região. O guandu seria uma dessas opções? O guandu é uma leguminosa que é bastante tolerante, bem adaptada, e ela pode ser utilizada tanto picada verde, né, fresco, como pode também fazer silagem desse material, principalmente misturado com uma gramínea, alguma coisa assim. O guandu ele vai fornecer, além de alto teor de proteína, das folhas e também dos grãos, né, que tem alto teor de proteína. Ele vai bem lá no Nordeste, vai, né? Vai bem no Nordeste, muito bem. É uma das plantas forrageiras que já são adaptadas àquelas condições de secas mais intensas. E a gente também tem a alternativa da palma, né? Essa já é uma realidade, né? Mas eu acho que nós precisamos buscar mais alternativas. A palma quase que uma solução, né? De um material muito bem adaptado, mas ela não é uma solução do ponto de vista da qualidade forrageira, né? Você vê que a palma ela deve ter 98% é água, é quase que uma represa verde, né? Mas não é uma solução para manter os animais vivos, mas não é a solução para ter altos níveis de produtividade. Maravilha. Vamos em frente aqui. Gostei muito da frase do Dr. Milton sobre o DR lá, realmente na beira da estrada, lá ajudando o DR na limpeza da pista, e acho que tem uma pitada de falta de informação também desse caboclo aí, né? Ele, na verdade, eu acho que muitas vezes ele imagina que está fazendo algo positivo e tem todos esses problemas que vocês mencionaram, mas tem duas perguntas aqui. A primeira é do Vicente Delgado, lá do Mato Grosso, a Naila faz na sequência. Vicente. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Estão ouvindo o leilão aí no fundo. Então, isso que eu ia pedir desculpas, que eu estou fazendo a transmissão aqui do leilão. Está um pouco barulhento, mas acho que dá para a gente conversar. Não é sobre o capiaçu, tá, Altair, a pergunta.
Mas é o seguinte, pelo que foi mostrado, a gente tem uma variedade muito grande de forrageiras, né? E a escolha, a escolha não é tão simples assim. Escolher a forrageira correta. E eu gostaria de saber se existe, como o produtor rural, ele tem essa orientação, se existe uma cartilha, ou se existe uma indicação por região, e se também, pelo que foi apresentado aí, existe alguma planilha que ele possa colocar o custo-benefício da escolha certa da forrageira. Porque esses gráficos aí são muito interessantes, ele mostra o potencial do investimento que ele, do retorno, né, que ele vai ter na escolha correta, mas a gente percebe que o produtor talvez ele não tenha esse conhecimento. Se a gente tem isso disponível, uma planilha que eu possa preencher com dados e eu possa ter um parâmetro aí de comparativo para a escolha correta da forrageira, entende? A questão de custo-benefício para o produtor. Vicente, na verdade, não existe já essa chave dicotômica aí, onde você coloca as características da propriedade e as características das cultivares, né, para você selecionar. Existem alguns indicativos. Aqui em Embrapa de Leite, nós produzimos um livreto, né, resultado da vitrine de forrageiras, onde a gente mostra as características adaptativas e produtivas de cada uma das cultivares forrageiras disponíveis. Mas a escolha da cultivar adequada para cada situação, condição ambiental, quer seja dentro da propriedade, quer seja dentro da região, ela depende muito das informações locais, porque as forrageiras têm as características delas fixadas, né? Cada cultivar tem um conjunto de características adaptativas e de produção. Mas as propriedades, elas têm características ambientais muito diferentes umas das outras. Por exemplo, se dentro da mesma propriedade o produtor quiser plantar, quiser uma cultivar para a condição de várzea, vai ser uma solução, mas se ele quiser uma forrageira para a condição de morro, é outra solução. Então, é quase que um trabalho que tem que ser assim, muito específico para cada condição de propriedade, né? Então, é uma coisa que talvez possa se evoluir para isso aí, mas o ideal realmente é que o produtor discuta isso com um técnico, né, que tem a capacidade de, junto com ele, conhece bem a propriedade e as cultivares para chegar a um consenso de qual é a melhor alternativa. Porque, veja bem, é uma fase crítica, porque a maioria das forrageiras são perenes, né, e de longa durabilidade. E uma escolha errada impacta do ponto de vista da produção de forragem e da perenidade da pastagem ou da capineira. Isso aí, então, pode ser um investimento inicial errado, vai impactar lá na frente, tá? Então, é preciso realmente checar caso a caso para a escolha mais adequada. Tem uma outra questão também, Vicente, que é importante a gente observar. Além do fato da adaptação, que o doutor Wander chamou a atenção muito bem aí, a forrageira se adapta a determinada condição climática, a determinada condição de solo, né? Principalmente as forrageiras melhoradas, que demandam, geralmente, as forrageiras que têm um alto potencial de produção, eles demandam mais nutrientes, demandam um manejo melhor, mais ajustado, né? Principalmente a adubação. É o hábito de crescimento de cada cultivar. Então, geralmente o que a gente vê é um produtor que nunca fez pastejo rotacionado. Se ele opta por começar a fazer o pastejo rotacionado com pânico, por exemplo, a tendência dele é apanhar muito, né? Pelo tipo de crescimento do pânico. O pânico cresce muito rápido, e se você erra o manejo dele, você só consegue baixar na roçadeira. Isso não vai acontecer com marandu, vai acontecer de uma forma menor com tifton, um sinódolo de uma forma geral, e não vai acontecer com curumim, tá? Então, existem cultivares que permitem um ajuste melhor para o produtor trabalhar quando ele não está acostumado a fazer um pastejo mais intensivo, um pastejo mais rotacionado, para ele não perder essa mão e ele exercitar. É claro que se ele tiver um técnico que consiga orientar ele de forma mais ajustada, esse técnico vai apontar para ele qual é a melhor forma de trabalhar dentro do que ele precisa.
Tá? Mas isso é uma coisa importante, que a gente vê muita gente... Só para exemplificar, ontem mesmo nós recebemos uma consulta de um produtor do estado de Tocantins, né, querendo saber se seria indicado ele plantar o curumi, que onde teria mudas, que ele queria plantar uma grande área de curumi. Mas, ao descrever a propriedade dele, ele falou que era uma propriedade de solos arenosos e cheio de pedra, né? Então, nessa situação, nós temos que considerar o seguinte: o curumi é uma forrageira excelente, de altíssima qualidade, é quase que uma forrageira tropical, com características de forrageira de clima temperado, do ponto de vista da qualidade, mas ela é altamente exigente em questão de fertilidade e manejo. Então, para uma propriedade com solos arenosos, possivelmente de baixa fertilidade, pedregosos, talvez uma outra forrageira fosse uma alternativa mais adequada do que o curumi para essa situação, embora o curumi seja uma excelente forrageira, né? Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que conhecer bastante da propriedade para não correr o risco de estar indicando uma coisa que não levou em consideração um fator e que depois isso vai se transformar num problema, uma dor de cabeça para o produtor. Não, é verdade. Deixa eu só fazer um complemento. Uma coisa que a gente percebe muito é que, pelo menos aqui em Mato Grosso, a gente vê muito o gado, ele fica no pasto praticamente nativo ali, né? O pessoal não tem costume nem de fazer esse plantio, replantio, etc. Então, no período de seca, por exemplo, que a gente está entrando agora, tem muita dificuldade, o gado emagrece, coisa e tal. Então, assim, nem a recuperação do solo, nem a adubação correta, nada disso. Não para pastagem, né? Obviamente, você está falando. Não tem essa cultura. Por isso que eu perguntei se há um indicativo ou uma planilha mestre ou alguma coisa que a gente possa mostrar isso para o produtor e falar: olha, investe na correção da sua pastagem e você vai ter um retorno financeiro e tal, né? Porque a gente tem muito a questão do pasto extensivo, que até foi falado ontem aqui, com bastante propriedade, e aqui no Mato Grosso a gente tem muito isso, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, que é a realidade aqui dos produtores. Tem uma situação também, só dando sequência do que você está falando, muitos produtores ficam ávidos, sempre à procura da forrageira milagrosa, da melhor forrageira o tempo todo, e esquece que, às vezes, é mais barato e mais produtivo ele melhorar o manejo da forrageira que ele já tem na propriedade e quer ficar substituindo, que tem um custo elevado, né? Muitas vezes, avaliando a condição da pastagem dele, um manejo mais simples, um uso, uma fertilização, então isso aí pode ter resultados muito mais significativos do que ficar trocando a cultivar sempre que aparece uma nova cultivar. Tá aí mais uma discussão interessante, até para os profissionais de comunicação que estão aqui, porque, exemplo que vocês deram, nem os produtores sabem direito qual tipo de forrageira, de cultivar, enfim, usar, e os profissionais de comunicação. Então, mais uma vez, como nós trabalhamos numa atividade muito específica aqui, o agronegócio, o profissional de comunicação tem que saber, tem que conhecer o que está falando, né? Então, não é na hora que você vai fazer uma reportagem, uma entrevista, acaba recebendo um mundo de informações e se você não está minimamente informado, você engole aquelas informações e o pior, você multiplica aquelas informações, às vezes não da maneira correta, né? Então, mais uma vez é importante aí, então fica aqui, lição de casa para a próxima semana, vamos decorar aí todas as principais forrageiras e saber suas características e benefícios. E tem um outro ponto, Vicente, que o pessoal do gado de corte faz muito isso, porque eu costumo falar que o gado de corte não entra desaforo, né? Ele faz o ganho compensatório e... vocês lembram aquela foto que eu mostrei, né? Do lado direito tinha um sistema intensivo de produção, do lado esquerdo um sistema intensivo, do lado direito eu chamo de sistema divino de produção, porque é Deus que cuida daquilo lá, né? Que é mais ou menos o que a gente vê. E o produtor de leite não pode fazer isso, porque a vaca de leite não aguenta desaforo. Quebrou o leite, precisa voltar a produzir, já era. Mas você pode ter uma forma de você mostrar isso ao produtor, não necessariamente tendo uma cartilha ou alguma coisa nesse sentido, mas primeiro saber o que capim que ele tem, e às vezes, como o doutor Wander falou, se eu jogar 150 kg de N por hectare ano,
eu consigo aumentar a produção de massa e aumento a taxa de lotação, aumento o ganho por área, né? Você tem o que aqui? Eu tenho marandu. Só o marandu está produzindo abaixo do que para você jogar 200 kg de N. Eu posso botar 2 vezes mais gado do que você coloca hoje. Você vai aumentar o seu ganho por área. Né? E aí o produtor começa a enxergar que investir em adubação de pasto é viável. Porque geralmente é colocada a adubação de pasto é cara, assim como, por exemplo, que eu acho que deve ser problemático na região para gado de corte, e no nosso caso também para gado de leite, muitas propriedades, que é a mineralização do gado. Você ter um posto de sal, né, na propriedade. Então, é aquela economia que não resolve. Né? Eu acho que para você ter uma escolha de forrageira, se você seguir esse caminho de mostrar o que se tem hoje, como é que está a taxa de lotação e como é que eu posso melhorar essa taxa de lotação e esse ganho médio por área, né? Eu acho que pode ser um caminho bom para você convencer o produtor. Mirton, mais uma frase sua que eu vou anotar e vou usar. Sistema divino de produção. Essa é ótima também. Que Deus que cuida. Os animais só viram o sal mineral que passou no caminhão, eles viram o saco no caminhão. Maravilhosa essa. Naila, contigo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo ótimo. Vocês falaram brevemente sobre um assunto que é muito comum aqui na região. Eu sou de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. É uma cidade mais fria, ela fica a 1.000 metros acima do nível do mar. Então, a gente tem características aqui bem peculiares. E, ultimamente, tem tido um investimento muito grande aqui na região em palma para o gado. Vocês falaram brevemente aí sobre a palma e eu queria que vocês me dessem mais informações. Por quê? É muito comum nós fazermos matérias aqui sobre esse assunto, inclusive tem um projeto, no Conjunto Penal da cidade, os presos trabalham em plantações de palma e para projeto de remissão da pena, né? E aí essa palma depois é destinada aos produtores aqui da região, aos criadores, de forma gratuita. Então, isso tem sido muito ampliado aqui no município, tem crescido muito as plantações de palma para esses criadores. Aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais sobre esse tipo aí de alimento para o gado, se ele realmente é interessante, em quais momentos, enfim. Naila, eu vejo a palma forrageira como uma alternativa, né, forrageira adaptada às condições do semiárido nordestino, tá? Então, ela é uma das plantas, né, que consegue subsistir a secas prolongadas, né, e podem ser consumidas pelos animais, né, e que realmente pode manter uma atividade econômica de manter esses animais na ausência de outras forrageiras que possam ser cultivadas nessa condição, né. Então, é por isso o sucesso da palma forrageira, porque ela veio substituir uma série de tentativas de utilização de forrageiras usadas na região sudeste, onde o período de chuva é mais intenso do que na região nordeste, né? Especificamente no caso da sua região aí, se você está no microclima, né? Você falou que é uma condição mais temperada, eu não sei se é só em relação à temperatura, mas também se chove mais do que nas demais regiões. Chove pouco. Chove pouco. Então, talvez a solução das forrageiras já adaptadas às condições semiáridas seja a alternativa mais viável até que se desenvolvam cultivares que sejam adaptadas a essas condições aí. Tá? Existem espécies potencialmente que poderiam ser utilizadas, mas ainda falta um trabalho de melhoramento para ter. Não adianta você só ter um material, você tem que ter um material de boa qualidade que possa promover aumento de produção, de produtividade, né, e economia nos sistemas de produção. Sim, tá dando tanto certo aqui essa questão da palma que existem projetos para a inclusão dela na alimentação de seres humanos mesmo, na alimentação das escolas públicas. Aí o pessoal tem fabricado geleias de palma, vários tipos de produtos, né, de palma. Eu, particularmente, experimentei uma reportagem, não gostei muito, não, mas tem muita gente que gosta. Ela tem um sabor muito forte, né? No México é uma iguaria, né? O consumo de palma, como você consome uma série de legumes, né? Eu falo legumes, chuchu, abóbora. Então, a palma
pode ser usado na culinária e na alimentação humana. É possível que possa existir cultivares mais adaptados com melhor palatabilidade do que a palma usada para arraçoamento animal. Porque dentro de palma não é uma única cultivar. Eu sei que eu tenho um trabalho do Instituto Pernambucano de Agropecuária, que foi o que desenvolveu o maior número de cultivares e introduziu o maior número de cultivares de palma forrageira no Brasil, né? E eles têm uma grande coleção e um grande número de variedades com características muito distintas uma das outras. E dentre essas deve ter palmas que sejam mais adaptadas ao uso culinário, né? Mas ela é uma solução forrageira para enfrentamento de períodos de seca, como ocorre no semiárido brasileiro. Sim, aqui a gente está em situação de emergência já há alguns anos, por falta de chuvas, né? E aí por isso que tem crescido muito essa prática aqui. E ela é interessante tanto para gado de leite quanto para gado de corte? Seguramente. Perfeito. Obrigada. A grande questão da palma é o teor de nutriente, né? Ela tem baixo teor de proteína, mas em contrapartida tem muita água, que é importante numa condição dessa, fornecer água via alimento para o animal, e promover essa sensação de saciedade do animal, e ela tem uma taxa de passagem, que eles chamam uma taxa de degradação no rumo, uma taxa de passagem muito rápida, né? E com isso ela permite uma ingestão mais frequente. Então o animal tende a comer uma quantidade maior de palma para tentar equilibrar um pouco essa deficiência nutricional que ela tem. Então, se a gente pensar que eu preciso fornecer para um ruminante em torno de 6 a 7% de proteína bruta, o ruminante não consegue viver só de palma. Ele vai ter que ter uma outra fonte, né, para atender aos requerimentos de manutenção e de produção. Tá? Mas, no contexto desse, eu não tenho dúvida que a palma é bem interessante. Muito bom. Ô, Milton, uma dica para a gente aqui, para entender, assim, em que momento o produtor de leite, ele que está no pasto, ele vai para o confinamento, assim, tem algum ponto de equilíbrio em que, agora eu preciso ir para o confinamento? O que a gente tem é o seguinte, os animais, vai entrando ali abril, o fotoperíodo diminui, precipitação diminui, temperatura diminui, o pasto para de crescer. Então, a partir desse momento, eu vou ter que suplementar os animais no coxo, e os animais vão no pasto só fazer uma manutenção daquele material durante o período seco, porque eu não tenho massa de forragem suficiente para atender aos requerimentos nutricionais desse animal. Então, eu vou ter que... Em algumas situações, eles vão no pasto só para exercitar, né? Eles vão sempre mais para exercitar, né? E o grande objetivo nosso é tentar alongar ao máximo esse período de pastejo, né? Seja principalmente utilizando a alternativa de irrigação de pastagem e, em algumas situações, fazendo a sobressemeadura, dependendo da temperatura da região. Então, a gente faz sobressemeadura com aveia azevém para permitir que os animais consigam aumentar, estender um pouco esse período de pastejo. E como a aveia azevém também são forrageiros com excelente valor nutritivo, eu consigo reduzir o custo de suplementação concentrada. Mas isso exige um investimento em termos de irrigação, exceto na região sul, onde o inverno já tende a ser mais chuvoso. Hoje no sul a gente está enfrentando essas secas doidas aí, que a gente não sabe para onde é que vai. Mas lá eles já usam, né, esse recurso da sobressemeadura. Milton, talvez também um outro fator que pode empurrar para um sistema mais intensivo, né, no caso de confinado, seja o potencial genético do rebanho, né? À medida que vai se trabalhando com gados de raças mais puras, de alto potencial, vai exigindo cada vez mais o uso de alimentos concentrados e são animais menos adaptados às condições de pasto. Então, isso aí acaba... E o aspecto econômico, porque você implantar um sistema confinado, ele exige um investimento muito alto, né?
e concentrar para você estar o tempo todo monitorando isso e não pode errar, porque os custos envolvidos são sempre muito altos. Mas eu acho que o Altair perguntou foi como é que o produtor à parte consegue saber essa hora dele ter que suplementar no coxo, não é isso? Ah, sim. É isso mesmo. Mais ou menos. O que vai definir isso é a capacidade de produção de massa da forragem. Esse que vai. Mas ele já vai ter que ter feito esse planejamento forrageiro dele lá em janeiro, fevereiro, para quando chegar em abril, ali ele já ter quando começa a enfraquecer, ele já suplementar, fornecer essa suplementação lá no coxo, para atender a demanda dos animais. Perfeito. Vamos à última do Antônio. Antônio, manda. Isso é um complemento. Aí na região Nordeste, Naila, e os dois pesquisadores, tem uma planta alternativa conhecida como algodãozinho, tem vários nomes. Algodãozinho, a seda, com a qual o sertanejo faz travesseiro. Ela é tóxica, mas eu andei lendo já faz tempo que a Embrapa e a Universidade Federal da Bahia fez uma pesquisa com esta planta, que é abundante na Caatinga, no semiárido, fez uma pesquisa, tirou a toxicidade e está servindo de alimento para o bovino, o ovino. Você deve conhecer, dá muito, ela dá um bago, e dentro, quando ela seca, ela solta um algodãozinho que sai voando, que o sertanejo faz travesseiro. Mais uma planta alternativa para a alimentação, embora não seja tão abundante assim. E eu comi, Naila, empadinha de palma lá em Andaraí, na Chapada Diamantina. Uma delícia. É isso. Eu comi a geleia de palma com maracujá, mais ou menos, viu, Antônio? Achei mais ou menos. O problema era o maracujá, viu, Naila? Oi? O problema era o maracujá. Tem também, né? Outra abundância, embora não seja do nosso contexto, no semiárido, desse maracujazinho. Eles falam que é do Cerrado, mas é da Caatinga. Aquele maracujazinho, ele é branco, você toma uma colher dele, você dorme o dia todo. Sem bebeda, é o maracujá do mato que chama aqui. Vou mandar uma caixa para cá para dar a Embrapa desenvolveu uma variedade dela e colocou o nome de maracujazinho de Cerrado, coisa assim. Mas ele é da Caatinga, não é do Cerrado, não. Ele é verdinho. Uma outra planta que o pessoal do Centro-Oeste estava trabalhando, e eu acredito também que seja bem adaptada a essas condições, né, de escassez de chuva, é a moringa. Parece ser uma boa alternativa. Então, a gente tem a moringa, em determinadas regiões também a gente vê o pessoal plantando mandioca adensada para fornecer para o gado. Isso também pode ser uma boa alternativa, porque você fornece a parte aérea, faz vários cortes da parte aérea, tem que deixar ela perder um pouco de água, né, porque ela também pode ser tóxica, dependendo da mandioca, e a raiz você pode usar tanto para comercializar quanto para fornecer para os animais também. Então, você tem uma série de alternativas aí que você pode trabalhar. No Nordeste, o sertanejo, o pessoal que lida com a caatinga, conhece uma série de plantas, né, que apresenta características ou potencial para raçoamento animal, né? O que precisa, que nós já discutimos até com pesquisadores da região em várias oportunidades, é a necessidade de se coletar esses materiais, né, e tentar domesticar, né, esses materiais, domesticar do ponto de vista de você desenvolver sistemas de cultivo desses materiais, né, que já são adaptados a essas condições, do ponto de vista de produzir forragem, né, de qualidade. E tem uma variabilidade muito grande, um grande número de espécies no Nordeste que servem de alimentos aos animais silvestres e que poderiam, de alguma forma, vir a ser utilizado como forrageiro. Você tem uma ideia, no Cerrado, por exemplo, tem a cratilha argenta, que inclusive que é uma forragem, que é um arbusto, né, nativo do Cerrado, tem uma espécie nativa da Caatinga, mas não é essa mesma do Cerrado. E que, embora seja uma forragem, uma planta, né, que não tenha muita palatabilidade, mas quando chega no período da seca, principalmente no Cerrado, que tem uma seca prolongada,
é o único material que produz forragem verde, os animais consomem tudo, porque não tem... Desespero. Então, precisa, inclusive a Embrapa trabalhou um tempo, tem até um material que foi lançado de cratilha, e que, exemplo disso, no Nordeste também existem espécies que poderiam ser trabalhadas, melhoradas e domesticadas para o cultivo, plantas que já são adaptadas às regiões. Eu sou sempre da teoria, é melhor você usar um material que já seja adaptado do que tentar mudar o ambiente para uma cultivar que tem uma exigência diferente daquelas condições prevalentes na região. Agora, sabe o que eu acho, Antônio Vander? Que é preciso tirar a Embrapa da Paraíba, a Embrapa Algodão, que a Paraíba já não produz algodão em grande escala, trazer a Embrapa para o oeste da Bahia, o Mato Grosso, primeiro e segundo produtores de algodão no Brasil, e levar para o lugar uma Embrapa com sistemas produtivos alternativos para o Nordeste semiárido brasileiro. A Embrapa Algodão já não justifica mais na Paraíba, e sim uma unidade de pesquisa para o semiárido. Bom, vamos deixar essa discussão política para outro momento. Isso. Eu já estou muito cascudo com isso. Ô Paulo, você disse que você reduziu aí o número de participantes e tal, mas não tem jeito. A conversa é boa e vai longe e nós estamos repetindo o horário dos outros dias aí. Então vamos encerrando por aqui, agradecendo a presença de todos e convidando para segunda-feira, às 19 horas. Estamos aqui no módulo 4. Certo, Paulo? Isso, na semana que vem, o módulo chama Mapeando o Corpo Delas. De onde vêm as bezerras, conhecendo a reprodução das vacas, teste de progênie, sêmen sexado, uso de ferramenta genômica, as diferentes raças. Aí também outro grupo, mastite, brucelose, tuberculose, carrapatos, biossegurança, biosseguridade, enfim. Na segunda-feira, nós vamos falar sobre o sexo das vacas e, na terça, a saúde delas e a nossa saúde. Queria muito agradecer aqui a participação do Antônio Vander, do Mirton, acho que foi muito legal. Agradecer profundamente o trabalho que a Eliane faz aí silenciosamente nos bastidores, inserindo o material, e amanhã a gente já espera ter o Vander e o Mirton passando para ela, a gente já vai ter esse material disponível para vocês baixarem, e agradecer a condução com maestria aí do Altair, que vem cumprindo a missão aí de ser o fio condutor do curso. Muito obrigado, terceira semana terminada, semana que vem tem mais. Um grande abraço, ótima semana para todos. Um abraço para todos aí. Um abraço. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Tá mostrando aí, Vicente, não consegui ver. Hoje tem gol do Gabigol. Um abraço. Valeu, gente. Tchau. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.